Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um espaço que a gente vai falar bastante sobre casamento. E hoje, o nosso episódio de hoje vai ser com um tema específico. O que você precisa levar em consideração na hora de você fazer uma escolha muito importante no casamento, que é a escolha dos padrinhos. E hoje, como a gente tá chique, eu tenho um co-host, que é o meu marido. Oi. Pra quem não conhece, é o Jones. Tá desde o início, né, nos Isso aí. casamentos, estamos juntos nos casamentos. Ele aparece pouco, mas ele tá aqui. Hoje eu vou sair de trás dos computadores ali, das coisas, né, da direção, e vou ajudar a falar aqui porque ela tá sem convidado hoje. Exato. Que abandono, né? Não, mas a gente vai falar de um tema muito importante que o principal convidado tem que ser a noiva. Exatamente, né? Um tema que a gente discute bastante. A gente também sempre fala sobre isso do nosso casamento também. Então tem tudo a ver. E eu acho que é o tema que mais gera estresse, né? De certa forma. É uma escolha difícil, é um negócio meio complicado aí, mas a gente vai desmistificar isso daí e vai ser de boa. Exatamente. A gente vai pontuar aí 6 coisas que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher os padrinhos. Se tem uma coisa que a gente escuta os casais reclamarem, é sobre padrinho. Exatamente. Do início ao fim, pós-casamento, depois de 5 anos de casamento, 10 anos de casamento. Exatamente. Padrinho dá trabalho antes, durante e depois. E não é uma questão que o padrinho dá trabalho em si, né? É uma questão que a noiva, ela se apega muito a esse detalhe de uma forma, eu acho que descompensada até, às vezes, né? Talvez nutre expectativas também que o padrinho nunca vai conseguir suprir, né? E eu acho, qual que é o papel do padrinho, né? Eu acho que tem muito conflito em relação a isso. Cada noiva tem uma ideia qual que é o papel do padrinho no casamento. Tem noiva que pra ela é aquela pessoa legal que tá ali, poxa, desde o início da história, ou tem uma importância muito grande pra ela. E o papel dela ali tá ali porque é um padrinho mesmo, vai ser um conciliador ali nos momentos que eles precisarem. E tem gente que padrinho é a pessoa que vai dar o presente mais caro. Exatamente. É bom a gente lembrar que a ideia do padrinho, né, culturalmente falando, historicamente falando, é aquela pessoa da qual você vai contar durante aquele matrimônio, durante aquele relacionamento. Então, vai ser um conselheiro, vai ser um mediador nas situações. Mas a gente não vê muito isso na prática, eu acho que perdeu um pouco o sentido, né? A questão mercadológica dos casamentos trouxe a gente para um outro caminho, né? Que eu acho que perdeu um pouco, e é até legal a gente refletir sobre isso para primeiro começar assim, dizendo qual que é o papel do padrinho, na sua opinião? Por exemplo, o que você acha na hora de escolher os seus padrinhos? O que você levou em consideração? Eu levei em consideração pessoas que eram importantes ou naquela fase da minha vida, ou que em algum momento da minha vida também tiveram uma grande importância, porque a gente também precisa levar em consideração o time das coisas, né? Tem casal que leva muito em consideração a ideia de que precisa ser uma pessoa que participou do relacionamento. Mas, às vezes, a gente vai ter uma pessoa super próxima, que significa muito pra gente, mas significou em outro momento da vida, tipo na infância, e aí na fase adulta cada um foi para um lado e é um pouco distante, mas aquela pessoa ainda tem um significado. Então, eu acho que não dá pra gente medir todas as pessoas que a gente vai chamar na mesma caixinha, não tem um entendeu? Checklist, né? Tem que ter todos esses pré-requisitos aqui pra fazer parte desse dia, porque senão a gente vai levar em consideração, cada um vai levar em consideração alguma coisa, né? Exatamente. E a gente já viu muita noiva falar pra gente, né? Fulano não vou chamar de padrinho porque faz tempo que eu não vejo, que eu não falo com ele. Exato, mas em algum momento talvez foi uma pessoa que Exatamente. teve uma grande importância. No nosso caso teve vários aspectos, né? E eu acho que uma coisa também pra gente, talvez, fazer essa escolha com um pouco mais de leveza, é entender que também, gente, não tem como a gente escolher uma pessoa de padrinho hoje com a certeza de que aquela pessoa vai ter aquela significância na nossa vida para sempre. Exatamente. Porque nem nós vamos ser os mesmos daqui 5 anos. Exatamente. Não tem como a gente querer exigir que a outra pessoa seja a mesma e que o relacionamento de vocês ainda seja o mesmo. Exatamente, até porque a gente só fica esperando que a pessoa seja aquela pessoa eternamente, né? A gente vê casos, eu vi um caso esses dias atrás na internet de num comentário desses posts de noiva sobre padrinhos, e
E a noiva, pós-casamento, ela disse, olha, se eu fosse casar hoje, metade dos meus padrinhos não seriam mais escolhidos para serem meus padrinhos. Porque eu me decepcionei muito, porque eles não ligam para saber como é que eu tô, eles não se interessaram pelo planejamento do meu casamento. Aí eu fiquei me perguntando, será que essa noiva, ela deu a devida importância para esse padrinho também? Será que ela mandou mensagem? E aí, como você tá? Será que nos últimos anos ela foi essa pessoa que ela esperava? Exatamente. Né? Que essa pessoa fosse. Então, assim, a gente, na hora do planejamento do casamento, a gente fica sensível ao ponto de achar que o mundo deve girar em torno da gente. E né? esse movimento tem um nome, né? Autorresponsabilização, autoobservação. O que eu fiz? É muito mais fácil a gente, numa situação dessa, olhar para o outro. Exatamente. Mas é nessa hora que a gente tem que fazer o movimento oposto, olhar para si. Mas e eu? O que eu nutri? O que eu levei para essa pessoa? Né? Uma via de mão dupla, né? Um relacionamento não é um lado só. E muitas vezes as pessoas se afastam, não se sentem tão interessadas em participar porque ela vê que ela só está sendo usada para um momento específico. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Isso acontece muito com parente, tio, tia, avó, avô, né? Aquelas pessoas mais próximas ali, irmãos, que a gente acha... porque você... porque a gente já é protocolar chamar essas pessoas, a gente acha que todo mundo agora tem que estar à mercê, parar a vida, parar de trabalhar para poder pegar e ficar ali na atenção total. Exato. Mas enfim, vamos lá, vamos para os 6 pontos importantes. Vamos lá, número 1, relação de proximidade e afeto, que é isso que a gente falou, né? Fazer essa escolha de acordo com a significância que essa pessoa tem na sua vida, né? O quanto ela participou, pessoas que acompanharam a história do casal ou que em algum momento da vida teve uma importância significativa, Exatamente. né? Teve uma relevância. Ponto 2 é muito legal. Valores e apoio ao casal. Pessoas que apoiam o relacionamento, porque também tem isso, né? Uhum. O padrinho vai ser seu amigo ou meu amigo, na maioria das vezes, e o outro veio junto. Então, a pessoa tem que gostar dos dois. Precisa, Exatamente. né? Ser uma pessoa que apoia esse relacionamento. Você vai chamar uma pessoa que você sabe que odeia o seu futuro marido, E acontece, que não né? aprova o relacionamento? Não pode ser importante só pra você, né? Tem que ser importante pros dois. Exatamente. Alguém que torce pro casal, que tem os mesmos valores, né? Que tem o mesmo ideal. Por exemplo, um casal que tá ali casando porque de fato quer construir uma família, porque acredita nisso. Chamar uma pessoa que, tipo, acha que família não existe, que relacionamento nunca dá certo. Até porque padrinho é aquele negócio, no momento de dificuldade, a gente vai, às vezes, pedir uma opinião, né? Desabafar ali com um amigo. Se ele for um cara que não... Ou uma mulher que não compactua com das coisas com que a gente acredita, ele vai mandar você separar, né? Exatamente. Não vai bater muito. Exatamente. Ponto 3 é o comprometimento, né? Ser padrinho exige uma responsabilidade de comprometimento. E aí é legal a gente trazer para a realidade, ajustar essa expectativa, né? Porque se a gente for olhar... Em muitos lugares, o comprometimento do padrinho está muito relacionado ao quanto ele vai participar do planejamento, ao quanto ele vai investir no planejamento do casamento, seja tempo, seja uma questão emocional, um investimento emocional, seja uma questão financeira, né? E isso é uma coisa que eu acho que não dá pra gente avaliar de forma geral. Exatamente. Esperar isso de todo mundo, por exemplo. Eu acho que tem que ser o principal motivo. Se você tá né? vendo que a pessoa tá, tipo, nada a ver pro seu Pouco casamento... se lixando ali pro negócio. Pouco se lixando, isso. Tava buscando uma palavra que não fosse um palavrão. Número 4. Equilíbrio entre os lados. Em que sentido? Mais amigos da noiva, mais amigos do noivo, né? Tentar buscar um equilíbrio. Eu vejo muitos casais querendo ter uma quantidade limite e aí um querendo ter mais do que o outro, sabe? Tipo assim, você nem tem pessoas importantes na sua vida, deixa mais vaga pro meu. Você conhece algum casamento? Eu não ia falar nada, eu não ia jogar aqui um assunto tão pessoal, mas o nosso casamento não foi bem isso, mas foi isso, né? A Flávia não tinha muitos amigos na época. Mas foi nem por maldade que eu falei isso. Não. Você considerava todo mundo seus amigos. Poxa, não é que eu tinha pouco. Não, mas estão até hoje aí. E no fim, esses amigos, esses vários amigos que eu tenho, viraram amigos da Flávia no decorrer dos anos, antes do casamento até. E são os nossos amigos que a gente anda junto toda semana. Sim. Então fazia sentido. Só que esse grupo é muito grande. É um grupo que a gente se conhece desde a infância. É um grupo grande. E a Flávia tinha 2 amigas, né?
Uma, né? Uma amiga, né? A outra... uma era amiga nossa. Então, assim, na hora que eu vi que ela tava sem gente pra colocar no lado dela, eu falei, olha, deixa eu colocar um punhadinho de gente aí. É que um dia ele chegou pra mim e falou, e aí, quantos padrinhos a gente vai chamar? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, quantos você tem? Aí eu comecei, meu pai e minha mãe. Tem que colocar aquela musiquinha. Tanana. Que tristeza. Minha irmã e meu cunhado, a Gabi, e aí o resto é seus amigos. Aí foi tudo meus amigos. Mas é sério, gente. Não, eu vejo casais que o outro, sabe, o parceiro julga, sabe, essa escolha. Então, Muitos, assim, muitos. eu não acho que essa pessoa você tem que chamar de padrinho. Meu, essa tem que ser uma escolha individual. Exatamente. Claro que é importante ter pessoas ali do casal, que conheçam o casal, tenham uma história com o casal, que seja envolvido nessa história e nesse time aí da vida dos dois. Mas também tem todo um histórico. Você não começou sua vida quando você começou a namorar comigo. Você teve uma vida anterior. Até porque o casamento é a união de duas pessoas que... sobre aquilo que aconteceu antes do casamento, né? Pra trás. Individualidade. E a maioria deles viveu a maior parte da vida sem estar aquela pessoa. Então, faz sentido. Exatamente. Número 5. Evite pressões externas. Não se sinta obrigado a escolher alguém apenas por laço de sangue, por exemplo, que é a história que você falou sobre, tenho que chamar porque é tio. Não tem. Na verdade, sim, no nosso caso, né, por exemplo, os meus tios sempre foram padrinhos de todo mundo, né, da minha família, meus, sei lá, parentes, qualquer parente, né, que a gente fazia o casamento, os tios sempre fazia parte daquele grupo. E a gente resolveu mudar um pouco, né, colocar os primos, né, no lugar dos tios. Mas não porque a gente achava mais importante ou menos importante. Mas eu acho que como você disse, o momento ali propiciava isso. Os tios estavam participando de outras formas, né, participando de casamento civil. Então, assim, se você for procurar uma lógica, não tem uma lógica. Mas no momento é a forma como a gente conseguiu encaixar e foi legal. Exato. Né? Eles gostaram, ficaram felizes também. A gente fez um vídeo aqui pro Instagram, né? Lá pro Instagram, que até foi bem polêmico, um monte de gente discordou de mim, alguns concordaram, que é a escolha por obrigação, né? De convidados. Nessa questão dos padrinhos, é muito importante a gente tentar filtrar aqui. Não dá pra ser uma escolha por obrigação a dos padrinhos, né? Não dá. Tem que ser uma escolha, assim, de coração mesmo, né? Pra que você não caia nesse lugar de arrependimento, né? Exatamente, até porque a gente vê em alguns casamentos que a gente faz que existem noivas que vão passando a lista pra gente ali, né? E tem coisa que a gente vê que não faz sentido, né? Pessoas aleatórias, principalmente casamentos que a gente conhece. Casamentos que a gente conhece. São pessoas que você sabe que não tem nada a ver, né? O motivo, pouco importa, a gente não tem nada a ver com isso, mas eu acho que fica muito fácil de você se decepcionar depois realmente, sendo que você chamou a pessoa que não fazia sentido. Exatamente, não é mesmo? Exatamente. Diversidade e representatividade. Em que sentido? Representar bem todas as fases da sua vida. Essa é uma dica também muito legal que a gente falou no começo. Ter, assim, pessoas que significaram para você em diferentes fases. Não precisa ser só aquela do momento, né? Exatamente. Principalmente, eu acho, em casos de casais, por exemplo, que se casaram com pouco tempo de relacionamento. Né? O que foi construído nesse tempo, né? Igual você falou, a gente passa muitas vezes a maior parte da vida sem aquela pessoa. E daí você vai jogar tudo no lixo. Então, tente representar, né? Um amigo de infância que, de repente, ficou para sempre na sua vida. E aí, é legal essa questão do que é ficar para sempre na vida. Ficar para sempre na vida não é necessariamente se ver todo dia e se falar todo dia, né? Também ajustar essa expectativa. Eu acho que existem amigos que a gente fica sem se falar tanto tempo e eles nunca perdem o grau de importância, né? Se você for ver aquela classificação, tem uma classificação de pessoas que eu acho importante. Talvez ali entre os primeiros não vão estar pessoas que você fala todo dia, mas é uma pessoa que você nutre uma consideração, um carinho por aquela pessoa que não tem a ver com o contato ali, com o dia a dia. Exato. E essas pessoas, e todo mundo acha que tem uma pessoa assim na vida, né? Exatamente. Eu tenho amigos que são assim, você tem, e vai ser para sempre assim. Essas pessoas são importantes, né? Exato. Mas mais do que isso, mais do que esses pontos aí de orientação, né, de como escolher os padrinhos de casamento, eu acho que é importante a gente entender essa questão do tempo.
Não dá pra gente fazer uma escolha hoje com esse peso de que essa escolha vai ser eterna e daqui 10, 20 anos eu quero olhar pra esses padrinhos que eu escolhi, eu quero que todos façam sentido ainda. Exatamente. Mesmo passando todos esses anos. É uma escolha mais simbólica hoje, não é? Eu acho. Eu acho que é uma escolha do momento. É aquela coisa. Eu fiz o que eu tinha que fazer com as condições que eu tinha naquele momento. Eu fiz essa escolha de acordo com aquele momento. Naquele momento fazia sentido ter essas pessoas. Todo mundo que você for perguntar vai ter, assim, uma questão, não de arrependimento, mas de escolha diferente. Hoje, olhando para o nosso casamento, por exemplo, tem pessoas que talvez eu não chamaria para padrinho e a gente tem várias pessoas que hoje a gente fala, poxa, eu devia ter chamado essa pessoa para padrinho. Exatamente. Mas naquela época fazia sentido aquela pessoa ser só convidada mesmo. Então eu acho que fazer as pazes com essa ideia é 50% dessa escolha, sabe? E também, se você levar muito a sério esse assunto, né, essa escolha, você acaba criando uma expectativa ainda maior. Se algo começar a acumular dentro de você, quem que eu escolho, você ficar pensando muito e coloca e tira... Não vai ter ninguém. Vai acabar sendo algo que vai se tornar maior do que deveria ser. Exatamente. Né? E talvez não vai ter ninguém que vai se encaixar naquela perfeição. Porque Exatamente. a amizade, gente, também não é isso. A amizade é a gente gostar da pessoa, defeitos e qualidades. Mas tem defeitos. Exatamente. Né? Tem coisas que a gente se decepciona e se desaponta. Assim como a outra pessoa se desaponta com a gente também. Então... vamos pensar sobre isso na hora de escolher os padrinhos. Se você tá nessa fase, esse vídeo serve pra você. Se você tem um amigo que tá nessa fase, serve pra você ajudar esse amigo. E eu acho importante, a partir de agora também, se vocês tiverem temas complexos no planejamento do casamento, que estão tirando o sono de vocês, deixem aqui nos comentários e a gente vai discutir sobre esses temas. A nossa opinião, né? A nossa opinião, né? A gente fala o que vocês talvez não querem ouvir ou ver. Mas eu acho que é importante vocês terem uma opinião diferente daquilo que vocês pensam. Exatamente. Isso é maduro, tá, gente? Ouvir outras opiniões que são diferentes das suas e você fazer um filtro se isso cabe a você ou não. A gente gosta? Não. A gente quer que todo mundo goste da nossa opinião. Principalmente se tratando do planejamento do nosso casamento, né? Mas é bem maduro isso. É isso aí. Só absorver aquilo que faz sentido pra você. É isso. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver de tema nos próximos vídeos. E até o próximo. Até o próximo. Tchau.